Boa noite, boa noite. A paz do Senhor, a paz do Senhor, glória a Deus. Como que vocês estão? Povo querido, povo abençoado, povo rico, povo próspero, povo lindo de Deus. Como que vocês estão? Passaram um dia bem? Para a honra e glória do Senhor? Passaram o dia com a mente em Cristo? Porque a nossa vida tem que estar nele, a nossa mente tem que estar nele o tempo todo. O tempo todo a gente tem que estar conectado com os céus, né? Eu sei que não dá para ficar o tempo todo, né? Por conta da circunstância da nossa vida, né? A gente vive uma vida corrida, uma vida conectada com celulares, né? Redes sociais. Hoje muitas pessoas trabalham com celular. Né? Eu provavelmente eu trabalho, né? O meu trabalho ele depende do meu celular. Mas eu quero dizer para vocês que independente, né, desse mundo da tecnologia, a gente tem que tirar um tempo para estar conectado com o nosso Pai Celestial. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero já apresentar este momento de palavra, este momento de falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer mais uma vez ao Espírito Santo por essa oportunidade. Quero que você que esteja aí do outro lado já comece a chamar por ele, a convidá-lo a estar junto de você, a estar perto, né? E que você reconheça verdadeiramente que sem Jesus, eu e você não podemos nada. E vamos convidá-lo? Vamos convidar o nosso lindo e amado Espírito Santo para que ele venha visitar os lares, as famílias. Querido Deus e Pai, amado e soberano Espírito Santo, eu apresento ao Senhor este momento de palavra. Querido doce, amado Espírito Santo, que o Senhor venha com o seu poder e com a tua presença. Espírito Santo, eu reconheço aqui, Senhor, que o poder e que a honra e a glória seja dada a ti. Que o Senhor venha crescer, Pai, a cada dia. E que o teu nome, Senhor, e o teu reino seja elevado, Pai. Que através desse canal, Senhor, pessoas sejam tocadas, Pai, pelo teu Santo Espírito Santo. Pessoas sejam ministradas, pessoas sejam resgatadas, pessoas sejam curadas, sejam tocadas, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Eu reconheço, Pai, que eu não posso nada, que eu não sou nada. Quem é e quem faz, e a glória sempre tem que ser do Senhor. A glória sempre tem que ser do Senhor. Amém? Quem é que vive de milagres? Quem de vocês aí já viveu milagres na presença do Senhor?
e vive milagres todos os dias. Amém? Eu vivo milagres todos os dias. Eu acredito em milagres, porque eu acredito no Senhor Jesus. Eu acredito em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo. Essa frase, eu acredito em milagres, era de uma evangelista, a Catherine Kuhlman. Era uma evangelista que andava em plenitude, ela andava com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo era tangível na vida dessa mulher. Ela, por onde passava, o Senhor manifestava a sua glória através da vida desta evangelista. Não era ela. Ela sempre deixava bem claro que ela não fazia nada daquilo. Ela era muito usada em cura. Cura, o Senhor usava a vida desta mulher poderosamente no ministério de cura. E ela não roubava a glória do Espírito Santo. Ela sempre, ela falava, ela dava a glória para ele. E é o que a gente tem que fazer. Sempre, nunca roubar a glória do Senhor. Porque nós não somos nada. Eu e você não somos nada. O poder, a glória, a plenitude e os milagres só pertencem a Jesus. E ela tinha esse programa, Eu Acredito em Milagres, porque eu acredito em Deus. Depois você pesquisa essa evangelista aí, Catherine Kuhlman. Era uma grande evangelista que deixou um grande ministério, né, de cura, porque ela vivia grandes milagres na presença do Senhor. Ela era usada poderosamente na presença do Senhor. Eu quero dizer para vocês que eu vivo milagres todos os dias. Todos os dias eu vivo milagres. E você? E você vive milagres? Conte, deixe aqui o seu comentário se você já vive os milagres do Senhor Jesus. Por onde o Senhor passava, aonde o Senhor está, tem que acontecer milagre. Aonde Jesus passar, tem que haver milagres. Ele fez grandes milagres, muitos milagres. E eu separei aqui um pequeno versículo que fala sobre milagres, sobre o que o Senhor, os milagres que o Senhor fez. É um pequeno versículo que está em João, do Evangelho do Santo, no Santo Evangelho de João, versículo 21. Desculpa, capítulo 21 e o versículo 25, que fala assim, a palavra do Senhor. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Aqui fala que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela só tem alguns milagres que o Senhor Jesus fez. Ela não tem todos. É o que fala aqui na palavra do Senhor.
a quais escrita, olha só, há, porém, ainda muitas outras coisas, olha só, que Jesus fez. Jesus, ele fez além de todos esses milagres que foram contados aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, que foram escritos pelos seus discípulos, né? É muito milagre, muito milagre que o Senhor Jesus fez, muito. E eu separei aqui alguns só para a gente poder lembrar, que fala aqui, ó, de alguns milagres que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus transformou água em vinho, que foi no casamento, né, que ele estava, e ele fez o seu primeiro milagre, que a mãe dele chegou nele e falou, né, perguntou, filho, né, para o filho dela ajudar aquele povo, aquela festa, tinha acabado o vinho. E a mãe dele foi pedir para ele, né? E ele fala, mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas aonde Jesus está, tem que acontecer milagre. E ele fez esse milagre, a transformação de água em vinho. Ele também curou o filho de um oficial do rei. Ele também curou um paralítico de Betesda, aquele paralítico que ele ficava ali no tanque esperando, dependendo de pessoas para levar ele no tanque, porque ali o anjo vinha e sacudia aquelas águas e a pessoa que chegasse lá era curada. Mas toda vez ia alguém na frente dele e ele perdia a oportunidade de ser curado, até que o próprio Jesus chegou até ele e ele não dependeu mais de pessoas. E é onde o Senhor Jesus pergunta, você quer ser curado? E é onde Jesus fala, pega o teu leito e anda, porque aonde Jesus chega tem que haver milagre. E aconteceu esse grande milagre com este paralítico no tanque de Betesda. Enquanto ele dependia dos outros, Jesus queria que ele dependesse só dele. Olha, não é forte? Forte, né? Teve a primeira pesca maravilhosa. Teve a cura da sogra de Pedro. Teve a cura de um leproso. Teve a ressurreição da viúva de Naim, daquela mulher que já tinha perdido o seu marido e agora ela estava velando o seu único filho. Mas Jesus estava naquela cidade e Jesus ressuscitou o filho dela, porque aonde Jesus chega tem que haver milagre. Aleluia! Glória seja a Deus. Glória seja ao Filho de Deus. Também teve a cura da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que viveu 12 anos sangrando. A gente só fala assim, 12 anos sangrando. Já pensou você viver 12 anos sangrando? Para nós que somos mulheres, quando estamos no nosso período, né, nas nossas regras, vou falar meio assim, a gente já fica incomodada, já fica chateada, fica nervosa, fica meio
como que eu posso dizer, meio melancosa. Imagina você sangrar 12 anos. 12 anos. E essa mulher, ela gastou tudo, todo o dinheiro que ela tinha, todo o recurso que ela tinha com os médicos. E nada curava ela. Nada. Nada. Ela era considerada impura. Ela não podia sair na rua, né? Porque era a lei deles lá, ela era considerada impura, né? Porque ela sangrava. Ela era considerada suja, né? E até que ela vê Jesus passando no meio daquela multidão e ela quebra barreiras, ela quebra protocolos e atravessa e ela toca só na orla do manto de Jesus, porque aonde Jesus chega tem que ter milagre. Aleluia. Glória a Deus. Também tem a cura dos 2 cegos e tem a ressurreição da filha de Jairo, né? Que foi logo depois que a mulher do fluxo de sangue, ela rompeu com a multidão. Logo Jesus em seguida vai na casa de Jairo e todo mundo já está velando aquela menina. A mãe daquela menina chorando e todo mundo já naquela cerimônia, porque ali tinha morte. Mas Jairo sabia que Jesus tinha o poder de ressuscitar a filha dele. Tanto que pessoas que estavam ali estavam incrédulas, né? Não acreditavam. E Jesus mandou retirar todos, porque estava atrapalhando, né? O próprio Jesus, aquela incredulidade, aquela falta de fé. Porque aonde Jesus chega, tem que ter vida e tem que ter milagre. Aleluia. Aqui eu só descrevi alguns milagres só, porque a própria palavra do Senhor fala que foram tantos milagres que o Senhor Jesus fez, que nem a Bíblia está escrito, a palavra do Senhor não teve como escrever, né? Porque foram muitos milagres, muitos. E eu quero profetizar na vida de cada pessoa que passar por aqui, que Jesus hoje está passando. E aonde ele chegar, eu profetizo, aonde ele chegar, tem que ter milagre, tem que ter vida, tem que ter cura, tem que ter ressurreição, tem que ter multiplicação. Aleluia! Aonde ele chegar, o milagre tem que acontecer. E eu declaro que Jesus passa hoje, eu profetizo que Jesus ele está passando aí, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, Jesus está passando e ele vai entrar com milagre. Amém? Eu quero desejar uma noite abençoada. Uma noite de milagres em sua vida, assim como os grandes milagres que o Senhor fez, Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Porque Jesus, Ele é o mesmo. Nós podemos mudar, mas Jesus não. Amém? Lembre-se, Jesus, Ele é o suficiente. Fique na paz do Senhor.